Oi, Bruna. Oi, Flávio. Sejam bem-vindos. Boa noite. Eu quero. Não sei se eu vou fixar. Oi, Thiago. Bem-vindo. Eu não sei se eu vou fixar aqui o nome. Acho que depois. Boa noite. Acho que depois eu coloco o nome, né? Fica mais fácil. Vai lá, chama o pessoal pra gente começar. Chama os amigos. Põe o coraçãozinho aí. Dá o likezinho. Essa semana eu resolvi fazer a live à noite. Tô aqui, tô com a minha colinha, confesso, né? Pra eu não me perder, porque senão eu vou ficar aqui conversando, falando e vou esquecer do tempo. Vamos lá. Nós vamos falar hoje, gente. Eu até coloquei, né, na semana, durante a semana eu coloquei a pergunta lá, né? Se vocês se consideram uma pessoa boa ou uma pessoa boazinha. A maioria das pessoas se consideram uma pessoa boa. Olá, boa noite, bem-vinda. Então, o que será que é, né? Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa boazinha? O que será que é isso? Será que nós realmente somos pessoas boas? Nós somos pessoas boazinhas? Será que a gente já foi bom e às vezes a gente atua como uma pessoa boazinha? Parece muito fácil identificar, mas eu trouxe para vocês alguns pontos que eu acho que é importante pensar sobre esses pontos, né? Então vamos lá, vamos começar? Nossa, estou vendo uma sombra aqui do meu próprio cabelo na minha cabeça. Vamos lá. Vamos começar então, gente. Chama lá os amigos, dá o likezinho aí, os coraçãozinhos que ajuda. Compartilha com os amigos, por favor, para as pessoas entrarem. É um tema super interessante. Oi, Renata! Gente, Renata estudou comigo. Bem-vinda, Renata. Então, assim, vamos começar já falando, né, sobre pessoas boas e pessoas boazinhas. O que é isso, então? Como é que a gente vai identificar isso? Como a gente consegue identificar isso na gente? Falando já, né? Eu tô aqui com o meu roteirinho que é para eu não ir me perdendo, tá bom, pessoal? A pessoa boazinha, gente, vamos começar já pela pessoa boazinha. E aí vocês podem ir comentando, né? O que vocês se lembram, se vocês se identificam ou não, se vocês conhecem pessoas com as determinadas características que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. Um primeiro ponto é que uma pessoa boazinha, ela segue regras. Opa, peraí. Mas as regras, elas são importantes, né? Vocês podem estar pensando aí, mas o que a Paula tá falando aí? Porque regra é uma coisa importante, é uma coisa boa. Sim, as regras, elas são super boas, as regras, elas são importantes pra gente viver em comunidade, viver em sociedade. Ela facilita, né? As regras, elas facilitam o convívio em comunidade. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que existem regras que elas são arbitrárias. Ou seja, a grande parte das regras que existem, elas são criadas numa determinada cultura, numa determinada época. E muitas regras, às vezes, elas não são aplicáveis em determinadas situações. Então, o que eu quero dizer é que esse primeiro ponto da pessoa boazinha é que a pessoa boazinha, ela segue regras de uma forma cegamente, né? Ela vai seguir regras cegamente. Então a pessoa boazinha, ela não vai conseguir fazer uma reflexão sobre aquela regra, né? Isso se aplica para essa determinada situação, né? O que está por trás dessa regra? Ela não consegue fazer essa reflexão, né? O que essa regra quer dizer? Ela não faz a reflexão. A pessoa boazinha, ela segue regras
cegamente. Então, por exemplo, já vi isso, né? Já escutei isso de algumas pessoas, que uma das regras, né, que foram colocadas assim desde a infância é que a pessoa tinha que estar ali do lado dos pais para o resto da vida. A regra era: você, como uma boa filha, como um bom filho, você precisa estar do lado dos seus pais para o resto da sua vida. Existe uma grande diferença entre seguir essa regra e refletir sobre essa regra, né? A pessoa pode seguir essa regra, mas se é uma regra que em algum momento da vida dessa pessoa tá fazendo mal, a pessoa se sente desconfortável, não tá fazendo sentido, a regra pode ser questionável, né? A gente pode questionar se aquela regra ainda se aplica para determinada situação da minha vida. Já uma pessoa boa, o que ela segue? Ela segue princípios. Ela segue o princípio atrás daquela regra, né? Então, o que está por trás? Qual que é o significado dessa regra? A pessoa boa, ela consegue fazer essa reflexão, ela consegue fazer esse questionamento sobre as regras que são colocadas. Então, por exemplo, existe uma determinada regra de não desagradar. Você, em hipótese alguma, pode desagradar essa determinada pessoa. E aí essa determinada pessoa tá fazendo alguma coisa na vida dela que, por exemplo, ela se coloca em risco. Então, o que a pessoa boa vai fazer? Ela vai fazer uma intervenção no sentido de realmente ajudar a pessoa. E essa ajuda pode sim desagradar, né? Essa pessoa pode não entender o que ela tá fazendo com ela mesma, e a pessoa boa, ela vai fazer uma intervenção, e essa intervenção pode desagradar o outro. Então, ela vai sim quebrar essa regra, mas com um princípio por trás disso, que é um princípio, por exemplo, de uma proteção, né? Então é uma regra que não se aplica a essa situação. Eu prefiro desagradar o outro, mas eu vou fazer aquilo que realmente é correto. Então, para a pessoa boa, o princípio é uma coisa mais grandiosa que uma regra por si só. E que o bonzinho não, o bonzinho ele vai sempre seguir aquela mesma regra e ele não importa o princípio, o que está por trás disso. A pessoa boazinha, ela tende a atender as necessidades ocasionais dos outros. Então, o que é isso? Se ela vê uma pessoa chorando, por exemplo, se eu tô chorando porque eu quero alguma coisa, a pessoa boazinha, ela vai vir e vai atender a minha necessidade. Não importa, ela não vai importar se a minha necessidade vai me fazer bem ou vai me fazer mal. A pessoa boazinha vai lá e vai fazer aquilo que eu quero. Ela não vai pensar na minha real necessidade, se aquilo que eu tô chorando, se aquilo que eu quero vai fazer bem para mim. Já a pessoa boa, ela vai me oferecer aquilo que eu realmente preciso. Ela vai atender uma necessidade minha, a minha necessidade mais profunda. Um outro dia eu estava aqui assistindo aquele programa Quilos Mortais. Estava assistindo esse programa que chama Quilos Mortais. Uma senhora extremamente com grandes problemas de saúde, porque um problema de obesidade muito grande, uma situação extremamente complicada. E o companheiro dela era uma pessoa que e ela, assim, muito resistente, né, ao tratamento, à dieta que ela precisava fazer para ela poder fazer uma cirurgia. Extremamente manipuladora também dentro da situação. Então, ela quebrava muito as regras, né, de ter da alimentação, tal, para ela poder perder, para ela baixar um pouco o peso, para ela poder fazer a cirurgia.
E o companheiro dela, e aí então ela manipulava muito e muitas vezes ela falava: "Eu tô cansada, eu não mereço passar por isso, eu quero comer essa pizza, eu quero comer esse pão, eu quero comer não sei o que". Ele ia lá e dava. Ele atendia sempre as necessidades dela. E ela estava com um problema seríssimo de saúde. E o médico várias vezes tinha falado para ela: olha, você vai acabar morrendo. Se você não cumprir com o que eu estou dizendo, você corre o risco de morrer. E o companheiro dela atendia todas as necessidades dela, mesmo que aquela necessidade fizesse mal para ela. Então a pessoa boazinha ela vai fazer isso, né? Ela vai atender as necessidades ocasionais da pessoa sem se importar, sem refletir, na verdade, se aquilo faz bem ou não para o outro. E já a pessoa boa não. A pessoa boa ela vai oferecer aquilo que é importante. Por isso que muitas vezes a pessoa boa ela é vista como uma pessoa dura, porque assim é uma dureza acompanhada de um afeto. Ela consegue equilibrar isso. A pessoa boazinha, ela também tende a agradar então a todo mundo. Ela tá o tempo todo agradando, tentando agradar todas as pessoas. A pessoa boa não. A pessoa boa ela vai atender aquela necessidade mais profunda do outro. O bonzinho, ele tende a ficar naquele jogo de roubar a atenção das pessoas. O bonzinho é aquele tipo de pessoa que necessita da atenção de todo mundo, então ele precisa roubar a atenção de todo mundo. Enquanto que a pessoa boa, ela vai fazer aquilo que realmente vai beneficiar o outro. Não vai ficar nessa busca incessante da atenção do outro, né? Então eu preciso agradar o tempo todo. A pessoa, outro ponto também de uma pessoa boazinha é que ela diz sim para tudo. A pessoa boazinha, ela vai falar sim em todas as situações. Ela não consegue dizer não. E vai chegando um momento que ela vai começando a ficar mal, aí ela se tortura. E a pessoa boa, ela vai dizer sim para as coisas que ela tem que dizer sim e vai dizer não para as coisas que ela tem que dizer não. A pessoa boa ela consegue então equilibrar isso. Ela tem esse equilíbrio, ela consegue atender às próprias necessidades e as necessidades do outro, mas com equilíbrio, né? Ela consegue dizer sim no momento que tem que dizer sim, ela consegue dizer não no momento que tem que dizer não. Por que a pessoa boazinha, ela diz sim para tudo? Né? Presta muita atenção nisso. As pessoas que dizem sim para tudo, geralmente elas têm uma grande dificuldade de ouvir um não. Então, elas acabam dizendo sim para todas as pessoas e para tudo, porque elas não conseguem lidar com a frustração de ouvir um não, então elas dizem sim para todas as pessoas e para tudo. A pessoa boazinha, ela também é aquela. Isso eu quero que vocês comentem, podem ir comentando, viu, gente? Se vocês vão identificando isso, se vocês já se relacionaram com pessoas assim, se vocês se veem fazendo isso, pode comentar. Uma outra coisa, uma outra característica de pessoas boazinhas é que a pessoa vai usar dessa bondade para controlar o outro. Então, ela tenta controlar as pessoas pela bondade dela. É aquele tipo de pessoa, não sei se vocês já conheceram, já ficaram perto de pessoas assim, já conviveram com pessoas assim. É aquele tipo de pessoa que a gente fala, nossa, como fulano é boazinha, né? E depois que a gente comenta isso, dá aquela sensação de que eu sempre tô devendo para aquela pessoa. Vocês já se viram numa situação assim? Eu já me vi numa situação assim, né? Da pessoa tá ali, eu falo, nossa, mas fulano é tão boazinha, né? E aí depois você fica com aquela sensação de que você fica devendo para aquela pessoa porque aquela pessoa é boazinha. O que é isso? É uma pessoa que utiliza da bondade dela para tentar controlar as outras pessoas, né? E ela acaba causando o quê? Ela acaba causando um constrangimento.
Porque eu sempre fico com aquela sensação de que, bom, eu devo isso para aquela pessoa. E se eu não fizer isso, parece que vai pegar meio mal. Olha, falando, né? Tenho muita dificuldade de dizer não, um saco, mas espero não ser essa pessoa. É, pois é. Então, vamos ver, tem outras características aí que eu fui falando também, tá? A pessoa boazinha, então, é aquela pessoa que vai causar esse certo constrangimento no outro, né? E a pessoa boa não. A pessoa, ela vai te oferecer aquilo que ela quer te oferecer de uma forma livre. Ela vai te deixar com aquela sensação de liberdade e não com aquela sensação de constrangimento, como se, bom, se eu não fizer alguma coisa com essa pessoa vai pegar mal. Uma outra característica das pessoas boazinhas é que parece que então, né, fazendo um link com essa última característica, é que de alguma forma a pessoa boazinha, ela te cobra. Ela tá sempre cobrando você de alguma coisa. E daí ela fica ressentida, fica, né, fecha a cara, fica lá de mau humor, ressentida, tal, quando você não faz aquilo que ela esperava. É como se, assim, a reciprocidade para a pessoa boazinha é uma coisa de vida ou morte. Então, por isso que ela é boazinha. Porque precisa, sim ou sim, precisa ter reciprocidade. Já uma pessoa boa, ela vai então te deixar livre. Ela vai fazer aquilo que ela quer te oferecer de bom, mas ela vai fazer com liberdade. Ou seja, se ela fez alguma coisa boa para você e você retribuiu com algo bom para ela, ok, que lindo, que maravilha, que conexão legal, que coisa perfeita. Se você não fizer, se você não retribuir com nada de bom, ok também, vida que segue e é isso aí. Então a pessoa boa, ela consegue ter esse equilíbrio. A pessoa boazinha, ela também faz a bondade baseada numa escassez e no medo. Gente, isso é uma coisa também que é muito comum e eu não sei se todas as pessoas conseguem identificar isso. Tanto se estão passando por isso, quanto se fazem isso. Mas isso é uma coisa que eu já escutei muitas vezes. A pessoa boazinha, ela vai fazer a bondade dela baseada no medo e na escassez. O que é isso? Isso quer dizer que ela vai ficar tentando controlar todas as possibilidades ruins. É como se a pessoa boazinha, ela tivesse sempre esperando a perda. Ela tá sempre esperando a perda. E ela faz com que a outra pessoa também fica pronto para perder alguma coisa. Aquela sensação de todo tempo, nossa, eu vou perder, nossa, eu vou perder, nossa, eu vou perder. Então parece que ela tá sempre esperando um sofrimento do outro para ela ir ali se acercando e ficando em volta. Então, por isso que é uma bondade baseada no medo. É uma bondade baseada na escassez. Ó, você vai perder, vamos perder, isso vai ser perdido, né? Isso vai gerando um medo, é aquela tensão. Vocês já se viram numa situação assim? Eu também já me vi numa situação assim. Isso pode acontecer assim, entre amigos, num relacionamento amoroso. E às vezes é de uma forma meio que tão sutil, ou a gente tá tão envolvido, né? Que a gente não percebe que a pessoa tá fazendo isso. Até entende, às vezes se sente incomodado, mas não consegue entender de verdade o que tá sentindo, o que tá acontecendo. Então, e muitas vezes também eu não sei se as pessoas se dão conta, né, que elas fazem isso. Às vezes sim e às vezes não. A pessoa boa, então, ela vai te dar a sensação de liberdade e não de escassez e de medo. Ela vai fazer o bem para você, ela vai fazer algo para você, porque aquilo tá transbordando nela. Ela tem tudo aquilo dentro dela e aquilo transborda e ela vai fazer aquilo para você. Olha só, já me vi sim
e agora eu percebo que não sou essa pessoa, mas já fui também. É isso, no começo eu falei, né? Será que a gente já transitou entre ser bom e ser bonzinho? Né? Algumas características, alguns pontos. Será que a gente já não transitou entre um e outro? Em que momento que a gente está? É importante fazer essa avaliação, né? Não como um julgamento, não como uma vergonha, não é nada disso. Mas é pra gente se autoconhecer mesmo, né? Pra gente entender como é que a gente se relaciona com as pessoas, como é que as pessoas se relacionam com a gente, se a gente tem noção disso. Então é importante a informação para o autoconhecimento. E agora, né, depois de falar um pouco da característica de pessoas boas e pessoas boazinhas, como que isso, como que ser bonzinho interfere nas relações? Certo, vou falar um pouco sobre isso. Mas sair. Bom, eu vou terminar isso aqui, depois a gente volta nessa pergunta, tá bom? Uma pessoa boazinha, como é que ela atua num relacionamento? Se você se identifica como uma pessoa boazinha, se você é ou se você já foi uma pessoa boazinha, talvez você perceba que existe muita dificuldade num relacionamento, principalmente num relacionamento amoroso. Geralmente acontece aí, dá ruim, né, nos relacionamentos amorosos, porque existe algumas características da pessoa boazinha. A pessoa boazinha é uma pessoa passiva. É aquela pessoa que fica esperando as coisas acontecerem. Ela não, ela não toma decisão. Ela espera que o outro lado da relação faça a relação se tornar uma relação interessante. Então ela é aquela pessoa passiva, é aquela pessoa que não, não, não tem uma iniciativa. Ela está sempre esperando que o outro faça. Uma outra coisa da característica de pessoas boazinhas que interfere de uma forma negativa nos relacionamentos amorosos é que a pessoa boazinha, ela dá sempre tudo. Ela dá sempre tudo dela mesma, ela faz o máximo, né? Como eu disse anteriormente, ela tá sempre tentando agradar, sempre tentando atender todas as necessidades e ela não recebe a mesma coisa em troca. Então, em algum momento, ela vai criando aquela amargura, aquele ressentimento, é aquela pessoa que vai se queixando muito de tudo. É como se fosse aquela pessoa que está sempre carregando um peso gigante, arrastando um peso gigante na vida. E aí eu pergunto para vocês: é interessante estar com uma pessoa assim? É atrativo estar com uma pessoa assim? Né? Essa pessoa sempre amargurada, essa pessoa sempre ressentida. É atrativo? É prazeroso? Não é. Então, isso em algum momento vai acabar interferindo na relação, principalmente se for um relacionamento amoroso. Outra característica da pessoa boazinha e que interfere de forma negativa num relacionamento, principalmente relacionamento amoroso, é que a pessoa boazinha ela tem uma incapacidade de expressar suas reais necessidades. Ela não consegue expressar as suas verdadeiras necessidades. Então, um exemplo muito simples. Tá lá o casal e uma das duas pessoas falam, né? Ah, bom, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai assistir um filme em casa ou a gente vai no cinema? A pessoa boazinha, não sei, tanto faz, afinal de contas, lembra, né? Ela não tem iniciativa, ela não toma decisões. Não sei, tanto faz, você que sabe. Aí a outra pessoa vai dizer, bom, então a gente fica em casa hoje, assiste o filme em casa. A pessoa boazinha começa ali na cabecinha dela. Mas eu queria tanto ir. Eu queria tanto ir no cinema, faz tanto tempo que eu não vou. Poxa, seria uma forma, né, de me agradar. Mas ela fica pensando só isso. Ela não expressa uma necessidade. Como que o outro vai saber quais são as reais necessidades dela se ela não expressa? E isso, odeio isso, tanto faz. Sei lá, tanto faz. Você que sabe.
A pessoa, ela não consegue expressar. E isso, esse exemplo, eu tô dando um exemplo de uma necessidade muito, né, do cotidiano. Imagina só uma necessidade complexa, né? Porque nós temos muitas necessidades e temos necessidades muito complexas. Imagina essas necessidades que são mais complexas, e a pessoa não consegue expressar, né? Então, como que o outro vai saber se eu não expresso? Uma outra coisa também de uma pessoa boazinha que acaba interferindo bastante nos relacionamentos, principalmente relacionamento amoroso, é que a pessoa boazinha ela tende a uma submissão cega. É aquela pessoa que vai colocar o outro lá em cima e vai ficar ali de baixo, venerando, se colocando como uma pessoa inferior. Gente, isso, com o passar do tempo, o que, que vai acontecer? A outra pessoa vai começar a não respeitar mais. Isso pode estar ligado à autoestima, sim, né? Isso pode, porque pela necessidade de agradar todo mundo, né? Aí vamos conversar um pouco sobre isso, sim, tá? Então, assim, a pessoa fica lá, né, venerando o outro. O que que acontece? Num determinado momento, o outro não vai respeitar, né? E principalmente se esse outro tiver características narcisistas, se for uma pessoa narcisista. E o mundo, gente, tá cheio de pessoas narcisistas. Então imagina, a pessoa tem essa característica, o bonzinho tá lá, né? Sempre se colocando inferior, sempre ali venerando aquela pessoa. A pessoa vai viver o quê, né? Como uma plateia pro outro, né? O outro vai fazer da pessoa boazinha uma plateia que vai ficar ali aplaudindo tudo que ele faz, sendo, não sei, um escravo amoroso da pessoa. Então, assim, é saudável para um relacionamento? Não, não é saudável. E isso vai surgindo aí problemas no relacionamento. Outra coisa da pessoa boazinha é que ela é totalmente desconectada dos seus verdadeiros desejos e das suas verdadeiras emoções. É uma pessoa que está totalmente desconectada dos próprios desejos e das próprias emoções. Então é aquela pessoa que vai ser somente o reflexo do outro. Ela vai ser só um reflexo, ela vai ser um espelho do outro. E um reflexo ainda meio que inflamado, vamos dizer assim, problemático, vamos dizer assim. E tudo isso a pessoa faz por quê? Porque ela quer agradar, pela necessidade, pelo desejo de agradar sempre a outra pessoa. E como a gente já disse, né, outra coisa que também vai dificultar num relacionamento, principalmente num relacionamento amoroso, se você tiver essa característica boazinha, é a dificuldade de se posicionar. A pessoa não consegue dizer um não, né? E tem milhares de formas da gente dizer não. A gente não precisa ser grotesco para dizer não. A gente pode dizer um não com elegância. Mas a pessoa boazinha vai ter muita dificuldade porque ela mesma não consegue ouvir um não. Então, assim, foi perguntado, né? Isso tá ligado à autoestima? Sim, isso tá ligado à autoestima, né? Eu tenho um vídeo também, foi uma live que eu fiz, acho que foi uma live, né? Ou um IGVT, não foi, acho que foi uma live falando sobre autoestima, né? A origem da nossa autoestima. Eu sugiro que você até assista para você entender como se origina a nossa autoestima, como que a nossa autoestima, o que interfere na nossa autoestima desde a nossa infância. E sim, né, essa necessidade de agradar o outro tem a ver com a nossa autoestima, se a gente se sente bem com nós mesmos, se a gente entende também, se a gente se aceita dentro das nossas incompletudes, dentro das nossas imperfeições, a gente também entende que não é possível agradar todo mundo, né? O que está por trás da minha necessidade de agradar todo mundo? Né? O que está me faltando? Qual é a minha verdadeira necessidade? Né? Por que eu acredito que eu preciso agradar todo mundo para ser aceita, para as pessoas me amarem?
né? Então isso tá sim relacionado com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança. A mesma pessoa havia feito uma pergunta, acho que mais ou menos lá para o início. Eu não me lembro bem, se puder, se quiser fazer a pergunta novamente. E aí, então, gente, eu vou deixar aberto para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, se vocês quiserem comentar, dá o coraçãozinho aí, dá o likezinho. A gente ainda tem um tempo, compartilha a live com os amigos, porque olha, é um assunto bem interessante para a gente se autoconhecer, para a gente entender como é que a gente se relaciona com as pessoas, como é que a gente permite que o outro também, né, se relacione com a gente. São coisas às vezes muito sutis que acabam acontecendo e a gente não se dá conta, né? Nem de que a gente está fazendo, nem que o outro está fazendo com a gente. Aí foi sobre como uma pessoa pararia de ser uma pessoa boazinha. Primeiro, trazendo todas essas características para a consciência, né? Eu costumo dizer que a gente só pode mudar aquilo que a gente tem consciência que a gente está fazendo. Então, é como se você começasse a se observar mais a partir do momento que você tem essas informações. Você se vê mais boazinha, você se vê boa. Então, o que está por trás da sua necessidade de agradar a outra pessoa? Às vezes são as nossas crenças, são medos que a gente tem, medo de perder o outro, medo de rejeição, medo de abandono. Então, aí sim a gente pode entender de onde vem essa necessidade de agradar a outra pessoa e trabalhar esses medos, né? Se eu tenho medo de rejeição, eu preciso trabalhar isso em mim. De onde que vem o medo de eu ser rejeitada? Em que momento da minha vida eu entendi que eu fui rejeitada e agora eu sinto esse medo e eu busco, né, freneticamente, de todas as formas, não passar por isso novamente, né? Eu tenho medo de abandono, eu tenho medo que as pessoas não gostem do que eu sou, eu tenho medo das pessoas me julgarem. Então tem uma série de coisas aí que tá por trás disso que pode justificar de repente essa necessidade, esse desejo de agradar o outro. E aí tudo tem a ver, né, com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança. Então, a primeira coisa é observar, né, e começar a se questionar o que está por trás disso. Por que eu estou fazendo isso? Né? Ou para quê? Às vezes não é nem o porquê, mas é o para quê. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou atendendo todas as necessidades das pessoas? Para que eu estou me submetendo a coisas que vão de encontro com os meus verdadeiros desejos? Então, oi amor, beijinho, meu namorado. Então, o que isso, por que isso interfere na minha vida desse jeito, né? É um medo, muitas das coisas que acontecem na nossa vida é por crenças que vão nos limitando. Então, fazer uma autorreflexão. E claro, né, a terapia, gente, vai ajudar vocês a fazerem isso, né? Muitas vezes a gente não consegue dar conta de fazer uma reflexão tão aprofundada sobre nós mesmos sozinhos. É muito difícil. Eu me lembro que na época da faculdade, os professores falavam, né? É muito difícil você, por exemplo, se vocês entrarem num curso de psicologia para querer se entender, para querer se analisar, é super difícil, né? A gente precisa sim desse auxílio, dessa escuta qualificada e dessa outra pessoa que vai nos ajudar a trazer para nossa consciência isso, né? Para ajudar a gente a se conhecer, para saber como eu atuo nos relacionamentos e por que ou para que eu estou atuando assim. Para que eu desejo tanto agradar a outra pessoa? Para que atender todas as necessidades de uma outra pessoa sem pensar? Para que seguir regras? Gente, eu já vi regras
que foram colocadas para as pessoas desde muito pequenas, que hoje na vida adulta fazem muito mal para elas, muito mal. E assim, o primeiro passo é a pessoa se dar conta de que aquilo está fazendo mal. E é um processo, porque imagina só, é uma coisa que a pessoa acreditou a vida toda. E para ela entender que aquela regra para ela já não faz mais sentido, leva um tempo. E não é um processo fácil, é um processo doloroso. Muitas vezes a pessoa vai ficar titubeando ali, muitas vezes a pessoa vai falar: "Mas Paula, será que é isso mesmo? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso quebrar essa regra?" Sem medo de estar errando, sem medo de que alguma coisa ruim possa acontecer comigo. E isso está em variadas situações. Então, assim, é muito importante pensar sobre isso. É um tema que a princípio parece muito fácil distinguir, né, o bom e o bonzinho, mas olha quanta coisa tá por trás disso. Muita coisa por trás disso. Oi, amiga linda, te amo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bem essas informações. Tá aberto, né? Aqui, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, pode fazer mais pergunta. Para a pessoa que me fez uma pergunta aí, e se quiser me escrever, né, inbox, pode me escrever. E, e é isso, tá aí. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, pode fazer. Então, eu fui bem objetiva, assim, separando mesmo, né, o que é uma pessoa boa do que é uma pessoa boazinha. O quanto pode ser ruim para um relacionamento, principalmente para um relacionamento amoroso, ser uma pessoa boazinha, né? Porque tá totalmente relacionado com essa necessidade de agradar, da passividade, da tentativa de manipulação e de controle também através dessa bondade, né? Então, e uma outra coisa para a pessoa que me perguntou, né? A necessidade de controle, por exemplo, tem muito a ver com por que a gente tenta controlar as coisas? Porque a gente tem medo, né? Nós somos. A gente tenta controlar por insegurança. Então a gente acredita que através do controle a gente vai ter a segurança que a gente busca. E não é assim. Manter sempre escutar na perspectiva profissional. Ai, que lindo, te amo, amor. Gratidão. Então é isso, né? Tá aí aberto a perguntas. Oi, Mari, bem-vinda. Tá aberto a perguntas. Tá aberto a contar uma vivência de vocês, né? Eu realmente já me vi em situações onde a pessoa que eu tava ali. Né? Isso acontece com amigos, gente, né? Quantas vezes a gente não olha para o nosso amigo, para os nossos amigos? Eu já me vi em situações assim, nossa, fulano é uma pessoa tão boa, né? É uma pessoa tão boazinha. Mas aí, oi, amigo, tudo bom? Mas aí a gente fica pensando, né? Nossa, parece que eu devo algo para aquela pessoa boazinha. Então é isso, né? Na verdade, é uma forma de controlar o outro através da bondade, né? Porque quando a pessoa é boa realmente, ela não vai trazer essa sensação de constrangimento, ela vai trazer essa sensação de liberdade. E quantas vezes a gente já não se viu, né, em relacionamentos assim, seja com namorado, namorada, com amiga, com amigo, mas existe sempre uma outra intenção por trás disso, né? E a necessidade de controle, na verdade, é a necessidade de sentir segurança. Então, eu preciso ter o controle daquilo, daquela pessoa ou daquela situação para eu me sentir segura. Mas, na verdade, a segurança ela vem justamente do contrário disso. Né? A segurança vem quando a gente deixa as coisas livres, quando a gente deixa a coisa acontecer, porque daí a gente vai experimentando a nossa capacidade de lidar com as coisas e não quando a gente tenta reter, né?
prender tudo pra gente. Então, a segurança vem realmente do contrário do controle, quando a gente consegue soltar, quando a gente consegue deixar a coisa livre para acontecer e a gente atuar naquilo que realmente está acontecendo e não ficar tentando prever tudo e controlar tudo. A pessoa boazinha tem necessidade de aprovação. Sim, que foi o que eu falei um pouquinho atrás, que é a necessidade de agradar, né? Então eu preciso agradar todo mundo, eu preciso atender todas as necessidades da Mari, porque senão, né? Eu preciso que ela me aceite, eu preciso agradar a Mari de todos os jeitos, né? Eu tava falando, né? A pessoa boazinha, ela não vai pensar naquilo que é melhor pro outro. Ela vai fazer tudo, porque nem tudo que a gente quer é bom pra gente, né? Foi o exemplo que eu dei, gente, de verdade. Eu assisti aquilo, me dava uma agonia ver aquilo. Que eu tava falando, Mari, que tava assistindo, sempre assisto aquele Quilos Mortais, e meu Deus, me dava uma agonia, porque o namorado da senhora, e uma senhora com uma série de complicações de saúde mesmo, por conta da obesidade, e o médico falava, você tem um mês para perder não sei quantos quilos, porque você vai morrer, e eu preciso que você reduza, né, o peso para poder fazer a cirurgia, para você dar continuidade no atendimento e tal. E o namorado dela, e ela falava: não, eu não aguento mais, a minha vida é tudo muito injusto, eu não aguento mais, eu quero comer, eu quero essa pizza, eu quero não sei o que. E o namorado dela ia lá e dava tudo que ela queria comer, que era tudo que ela não podia comer. Ou seja, que adianta ele ser bonzinho, né? Que adianta ele ser bonzinho se ele tá atendendo uma necessidade ocasional, mas não é uma necessidade que vai fazer realmente bem para aquela pessoa, né? A pessoa boa não, a pessoa boa sabe equilibrar isso, a pessoa boa sabe dizer não quando precisa dizer não, com essa dureza, mas também a dureza acompanhada de um afeto, né? Porque o não também é uma demonstração de afeto. Uma pessoa aposta, uma pessoa boazinha. Que todos façam e vão para onde ela quer. E quando isso não acontece, te pune. Seria narcisista? A que quer que todos façam e vão para onde ela quer. Bom, pode ser uma pessoa aí que tá tentando manipular, né? Não sei bem qual é a situação, essa situação, mas uma pessoa que, né, se eu vivo a minha vida querendo que todas as pessoas façam o que eu quero, que vão para onde eu quero, que atendam todas as minhas necessidades, eu também tô vendo o mundo de uma forma bem como se fosse tudo muito perfeito, né? E não, as pessoas não precisam atender as minhas necessidades, as pessoas não precisam fazer tudo que eu quero. Então, não, talvez, né? Não sei se é uma pessoa que tenta aí manipular, que tenta ter o controle sobre tudo, precisaria entender melhor o que isso quer, né? Como que seria essa pessoa. Mas não, né? Porque também cabe a nós. A pessoa pode querer que eu faça alguma coisa, mas depende muito de mim. Se eu não me sinto bem, se aquilo não condiz com a minha necessidade, eu não preciso fazer. Alguém que pune não tende a um abuso? Como assim? Uma pessoa que pune o outro? Lembrando que a gente também pode se punir, né? A gente pode estabelecer a gente pode estabelecer uma relação punitiva, né, com nós mesmos. A gente acaba, sim, né? A gente acaba se tornando abusivo com nós mesmos. E pode ser, né? Se a gente quer punir a pessoa o tempo todo, a gente pode ser abusivo também com a outra, com o outro também. Lembrando que muitas vezes a gente faz isso com nós, né? E quando a gente se dá conta que a gente é extremamente punitivo com nós mesmos, é muito doloroso.
né? A gente tá todo tempo fazendo críticas negativas, dizendo que a gente não merece, que a gente não é capaz. Como que a gente se pune, né? A gente se pune fazendo críticas negativas, exigindo demais de nós mesmos, é também uma forma de se punir. Quando a gente se compara com outras pessoas, é uma forma de se punir. Tudo aquilo que vai contra, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que me causa desconforto, que fere a minha essência, é uma forma de eu me punir. Sim, é uma forma de eu me punir. E eu posso fazer isso comigo, posso fazer isso com o outro, e isso se torna, assim, uma relação abusiva, né? Como é que a gente aprende? A gente não aprende se punindo, né? Se todo mundo aprendesse com punição, na cadeia só ia ter gente boa, na verdade, porque eles estão ali, estão sendo punidos por alguma coisa, mas essa punição não quer dizer que a pessoa vai se tornar uma pessoa melhor ou que ela vai aprender com aquilo com o erro que ela cometeu, né? Então não basta uma punição. A gente tem que refletir sobre aquilo, né? A gente tem que explicar, fazer uma reflexão, né? A criança, ela não aprende por punição, ela vai ter medo, mas ela não vai aprender, né? Então, a gente não aprende pelo sofrimento, pela punição, pela dor. Não necessariamente, a gente pode utilizar esse momento de punição para refletir sobre aquilo e buscar entender o que aconteceu e fazer de uma forma diferente. Mas a punição pela punição, não. E daí por que a gente se pune, né? Pode existir uma mágoa referente ao nosso passado, uma mágoa que vem acompanhada de uma culpa por alguma coisa que aconteceu com a gente, e a gente passa muitos anos da nossa vida se culpando e se punindo e não se permitindo e não e com a sensação de não merecimento, né? E isso tudo acaba de novo interferindo na autoestima, na nossa autoconfiança, né? Nesse relacionamento com nós mesmos. Alguém tem mais alguma pergunta a respeito? Gostei da participação, tô gostando do pessoal participando aí. Pode perguntar, pode comentar, pode falar já fui isso, já fiz isso. Quem nunca, né, gente? O mais importante é a gente aprender a lidar com essas nossas imperfeições, entender que não somos completos, mas que a gente tá aí todo mundo crescendo e evoluindo, né? Estamos no caminho. Bom, a gente ainda tem um tempinho. Quem quiser perguntar mais alguma coisa pode perguntar. Se não, a live a gente encerra por aqui. Mas gostei bastante da participação de vocês. Espero ter respondido também as perguntas de todo mundo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. A gente ainda tem um tempinho, estou aqui. Se não, a gente encerra e eu encerro super feliz com a participação de todos vocês que perguntaram. Gratidão. Não sei se é melhor fazer à noite, né? Eu funciono bem à tarde, à noite. Eu me cobro muito querendo fazer e ser mil coisas ao mesmo tempo. Pois tentando provar alguma coisa. Cissa, uma coisa que você pode fazer, que eu estava falando, né, antes, é começar a se questionar. O autoconhecimento, gratidão, Mari. O autoconhecimento, ele vem dos questionamentos que a gente faz para nós mesmos. Eu falo, né, para os meus pacientes, tem um caderninho e começa a anotar tudo que você faz, tudo que aconteceu no seu dia, como você se sentiu com as coisas que aconteceram no seu dia. Então, assim, se pergunte se isso é para você, porque às vezes não é o porquê, é o para quê. Para que você precisa se aprovar, né? Para que você busca aprovação? É uma aprovação sua? É uma aprovação melhor que novela da Globo? Oh, graças! Que bom!
Acho que tem mais conteúdo, né, do que uma novelinha. É, gratidão, Micael, gratidão. Se pergunta, Cissa, para que eu estou precisando dessa aprovação? É uma aprovação de quem? É uma aprovação do outro? Eu preciso me aprovar? O que que. Então, começa a se questionar, fazer questionamentos. O autoconhecimento vem de vários questionamentos, vários que a gente pode fazer em determinadas áreas e momentos da nossa vida. Eu tô preparando uma surpresinha pra vocês. Surpresinha não, surpresona. A dicção. Tô preparando uma coisa muito legal pra vocês que vai falar do autoconhecimento, de todas essas perguntinhas. Então é se perguntar pra que eu estou fazendo isso? Pra quê? Pra que eu tô agradando todo mundo? Pra que eu tô precisando da aprovação? Aprovação de quem? Aprovação do outro? Aprovação minha? Faça esses questionamentos. Vou dizer que essa surpresa vai falar disso. Evito demais o conflito. Pois é, também é uma coisa que aparece bastante em consultório, né? Pessoas que evitam bastante o conflito. Aí é que tá. Talvez exista um equilíbrio nisso, né? Mas o conflito. Aí é também se perguntar, né? Para que eu tô evitando? É algo que eu gostaria de dizer, é algo que vai atender uma necessidade minha. Eu preciso. Por que eu evito conflito? Evitar o conflito é não se posicionar, né? Então, quando você precisa, você se posiciona. Quando você precisa dizer um não, você consegue dizer um não, né? Ou é aquele tipo de coisa que fala, eu vou deixar isso, vou escolher não entrar nisso porque não compete a mim, porque não vai me fazer bem. Então, aonde que tá o equilíbrio nisso? Né? Ou então é evitar o conflito porque eu não gosto de me posicionar, porque eu tenho dificuldade de me posicionar, porque eu tenho dificuldade de expressar a minha necessidade, então eu não entro num conflito. Eu não entro num conflito porque eu tenho dificuldade de dizer não. Então aí já é uma outra coisa, né? Eu tenho dificuldade de ouvir também o que o outro tem para me dizer. Então eu prefiro não entrar em conflito, né? Eu tenho dificuldade de ouvir talvez alguma coisa que o outro vai dizer a meu respeito que possa me incomodar. Então eu não entro num conflito. Mas também daí não entrar num conflito acaba o quê, né? Mantendo a gente às vezes também numa zona de conforto que não é muito confortável. Acredito que a pessoa pacificadora é melhor que encrenca, que critica tudo, não acha? Sim, existe um tipo de pessoa que é aquela pessoa que está sempre criando problema. Não é saudável, né? Não é bom ser assim. Então existe, é isso que eu falo, né? Existe um equilíbrio. A gente pode se colocar, a gente pode dizer não, a gente pode pensar de forma diferente, mas é a forma que a gente se coloca, né? É o que eu falei pro Mikael, qual que é esse conflito, né? Por que você não entra? Porque você tá se preservando, porque aquilo não compete a você, porque você está preservando a sua saúde mental, ou você nunca entra num conflito porque para você é muito difícil lidar com a frustração, porque para você é muito difícil dizer um não. Então depende, né? Depende do conflito. Agora, anteriormente me tinham falado alguma coisa. Tô em processo de sair desse lugar de punição por ter me permitido viver situações desagradáveis. Justo por não me impor de verdade e evitar um conflito. Então, é um processo realmente, né? Não é do dia para noite. Então, às vezes demora para a gente se dar conta que a gente está se permitindo. E quando a gente percebe que a gente está se permitindo,
situações, né, estar em relacionamentos ou estar em uma determinada situação que não faz bem pra gente, a gente fica magoado. E muitas vezes a gente se sente culpado por ter feito aquilo com nós mesmos, né? Então precisa aí entrar num novo processo, que é um processo de se auto-perdoar, que é um processo de se acolher e não ficar se punindo. A punição por punição, então lembra disso. A punição por punição não vai fazer você aprender com isso, né? Com esse momento que você viveu. Acolha esse momento que você viveu, acolha tudo isso que você viveu, que você está vivendo, porque faz parte do seu processo, né? A gente precisa aprender a se acolher e entender que a punição não ensina, o castigo, gente, não ensina. É o que eu falei, se a punição, se o castigo realmente ensinasse, fizesse a gente refletir, né, transcender as pessoas que sofrem punições aí, vai preso e tal, sairiam todos da cadeia perfeitos, anjos, porque foram punidos, né? Receberam uma punição. E nem sempre é assim. A pessoa vai aprender se ela conseguir refletir sobre aquilo que ela fez, né? E aprender com aquele erro que cometeu. Ah, foi um erro, eu me permiti as situações que não me fizeram bem. Sim, mas era o máximo que eu podia fazer por mim naquele momento, né? Talvez eu não tivesse a maturidade que eu tenho hoje, a força que eu tenho hoje para encarar algumas coisas. Então eu não preciso me punir. Eu só preciso entender que me permitir as situações que não me fazem bem não vai trazer a segurança que eu busco, não vai me trazer o amor que eu busco, não vai trazer a segurança de que nunca ninguém vai me deixar, que as pessoas não vão me abandonar. Então, é um outro caminho aí, né? O processo de aprendizagem que não tem nada a ver com a punição pela punição. Olá, Eduarda. Bom, Eduarda, depois se você quiser mandar uma mensagem por privado, tá? Pode mandar. Eu respondo assim que eu vejo a mensagem, porque você disse que está precisando de ajuda. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Se não tiver mais nada, a gente pode encerrar, mas eu adorei o bate-papo aqui com vocês. E a Mari até falou, né? A live à noite é maravilhosa. Então, acho que dá para começar a fazer as lives à noite. E aí vão chamando, gente. Se vocês gostaram da experiência de hoje, vamos chamando o pessoal, porque é muito gostoso a participação de todos vocês. Muito gostoso. E o mozão aí, ó, sempre mandando um coraçãozinho. Te amo, obrigada. Mais alguma coisa? Se não tiver mais nenhuma pergunta ou nenhum comentário, a gente vai encerrando então. Ai, obrigada, Mari. Ó, vou esperar a sua live. Eu vi que hoje você falou que vai fazer uma live. Vou esperar a sua live, quero ver também. Então, gente, vou finalizar porque falta 20 segundos. Agradeço a participação de todos vocês. Que bom que me avisaram, porque da outra vez eu acho que não avisou. Se avisou, eu não vi, que a outra vez foi com a Mari. Agradeço a participação de todos vocês. Compartilha com os amigos e na próxima convida todo mundo. Um beijo, boa noite. Gratidão, amigo. Até a próxima.